Olá, o meu nome é Jaqueline e quero contar a vocês a minha incrível história sobre como sobreviver em situações extremas, mais precisamente sobre como sobreviver embaixo de uma camada de neve. Desde criança eu adoro montanhas de neve. E a minha brincadeira favorita era construir iglus, iguais aos dos esquimós e me enterrar na neve. Felizmente havia outras crianças como eu. E quem poderia imaginar que depois de 10 anos eu teria que brincar na neve de verdade para sobreviver? E foi aí que a minha experiência de infância foi útil. Mas deixe-me começar lá do começo. Todo ano eu fico ansiosa para ver as notícias sobre as nevascas, para poder esquiar e praticar snowboard nas montanhas. Além disso, quando as datas se aproximam, eu começo a assistir os vídeos das pistas de esqui o tempo todo para ver aquelas que me interessam. Assim que as pistas se formam com a quantidade de neve necessária, começo a fazer as malas e a falar para os meus pais que está na hora. A minha família gosta muito dos esportes e o nosso amor é o snowboard, o que significa que eu herdei essa paixão tanto do meu pai quanto da minha mãe. Então, quando chega a hora, todos nós corremos para as montanhas e esperamos nos divertir muito por lá. O único problema é que a estrada que leva até lá é muito ruim. Tem muitas curvas, ladeiras e morros. Eu não sou um bebê chorão, mas eu passo muito mal no caminho. O meu estômago fica muito enjoado e eu vomito pelo menos 2 vezes nas curvas mais abruptas. O papai diz que esse é o preço para se ter boas férias. E é isso aí, eu concordo com ele. E concordo em suportar isso para descer das montanhas cobertas de neve várias vezes. Mas nesse dia, o meu humor estava péssimo, porque desde cedo a mamãe ficava me irritando com as suas garrafas térmicas. Ela queria que eu enchesse as garrafas com chá preto, chá de ervas e cerveja de framboesa. Por que precisamos de tantas garrafas térmicas? É como se eu não tivesse nada melhor para fazer a não ser encher garrafas pela manhã. Mas a minha mãe estava tão séria que eu decidi fazer o que ela tinha pedido apenas para evitar um conflito maior. Logo saímos com o carro preparado para uma estrada difícil e coberta de neve. Tínhamos que passar cerca de 3 ou 4 horas viajando. Dessa vez havia mais neve do que o normal. Era divertido e irritante ao mesmo tempo, porque de vez em quando era difícil para o papai manter o controle do carro, e às vezes o nosso carro escorregava um pouco. Quando faltavam apenas 30 minutos para chegarmos, a nevasca ficou mais forte e o vento aumentou, o que tornou a nossa jornada muito mais difícil. Eu vi a ansiedade nos rostos dos meus pais e eu fui tomada pelo pânico, então pedi ao meu pai que dirigisse com mais cuidado. Mas parece que o meu pedido foi feito tarde demais, e aí começou algum tipo de confusão. O carro começou a derrapar em todas as direções e eu perdi completamente a minha capacidade de orientação espacial. Tudo ao redor estava girando e a minha visão ficou turva. Eu ouvi a minha mãe gritando e percebi que as coisas estavam ruins. De repente, eu ouvi um estrondo muito alto e agudo. Sentimos um forte empurrão e então tudo escureceu. Por causa do forte choque, eu não entendi o que havia acontecido e até achei que eu tinha desmaiado porque não conseguia ver nada. Acho que qualquer um teria pensado o mesmo no meu lugar. Mas eu fui acordada pelas vozes dos meus pais e pela luz que meu pai acendeu em cima do espelho retrovisor. Mãe, pai, vocês estão bem? O que aconteceu? Eu perguntei com uma voz trêmula. O papai disse que uma avalanche desceu a montanha e nosso carro foi coberto por neve. Então parecia que as coisas estavam realmente ruins. Eu liguei meu celular e, usando a lanterna dele, olhei em volta. Sim, havia muita neve ao redor do carro e o vidro traseiro que estava bem atrás de mim tinha sido esmagado e a qualquer momento poderia cair completamente. E então toda a neve entraria no carro e isso seria péssimo para nós. O papai então ligou imediatamente para o serviço de resgate, disse a ele as nossas coordenadas e eles prometeram nos ajudar o mais rápido possível. A gente precisava tentar resistir por tempo indefinido. O principal problema era o ar. Meu pai disse que só daria para algumas horas e por isso tínhamos que resolver esse problema primeiro. Mas o que fazer se todas as portas do carro estavam trancadas e todo o veículo estava sob forte pressão das toneladas de neve? Qualquer movimento poderia ser fatal e viraríamos um pão achatado. Logo eu tive a brilhante ideia de fazer um buraco na neve pelo qual poderíamos pegar um pouco de ar. Mas eu não conseguia nem imaginar qual era a espessura da neve acima de nós
e não tinha ideia de onde a camada de neve era mais fina. Meus pais não entenderam como isso ia funcionar, mas eu me lembrei da minha infância, ou seja, das brincadeiras na neve, e contei o meu plano a eles. Uma vara de pescar com a ponta grossa fez a diferença. E meu pai se esqueceu de tirar da caminhonete as garrafas térmicas com os chás da minha mãe, o que me deixou com muita raiva algumas horas atrás. É incrível! A minha mãe insistiu tanto em tomar chá que parecia saber de antemão que isso seria útil para nós. Depois de abrir cuidadosamente a janela, comecei a derreter a neve com a ajuda do chá das garrafas térmicas. Eu estava apenas derramando o líquido quente sobre a neve e observando enquanto o espaço se formava ao lado do carro. Isso foi muito emocionante porque a qualquer momento tudo poderia desabar. Finalmente eu consegui abrir a porta e sair do carro. Se tamanha beleza tivesse me cercado numa situação diferente, eu teria ficado realmente encantada com o que vi. Mas naquele momento, aquele tanto de neve só me causava medo, horror e uma sensação de desespero. Continuei derretendo a neve até que todo o chá das garrafas acabou. Naquele momento, a mamãe também tinha conseguido abrir a porta e sair. O papai ficou dentro do carro porque não havia mais espaço do lado de fora. Eu e a mamãe continuamos derretendo e perfurando a neve. E também pegamos a vara de pescar para nos ajudar, enquanto o papai tentava entrar em contato com o serviço de resgate novamente. Já estávamos ali há quase 20 horas e sentíamos a falta de oxigênio. Não havia nenhum sinal de luz. Era muito assustador. Iríamos mesmo morrer ali embaixo sem receber ajuda? Tirando força de onde nem tinha mais, continuamos a abrir caminho na espessa camada de neve. E depois de quase 10 horas, enquanto aquecíamos constantemente a ponta da vara de pescar, conseguimos ver uma luz. Só havia mesmo cerca de 2 metros nos separando de sermos salvos. Esse era basicamente o comprimento da vara de pescar. Era pouco e muito ao mesmo tempo. Mas o problema é que um buraco com o diâmetro super pequeno dificilmente poderia nos ajudar. Mas isso pelo menos nos deu confiança e esperança de sermos salvos. E então o papai disse que tinha algo importante no porta-malas. Naquele momento, a mamãe e eu já tínhamos conseguido expandir o espaço ao lado do carro e o papai conseguiu passar para o banco do passageiro e sair do veículo. E na mesma hora, a frente do carro foi esmagada pela neve. Acho que diriam que o meu pai nasceu de novo numa situação como essa. Foi simplesmente inacreditável. Por mais de um dia, o carro suportou uma carga de várias toneladas e desabou apenas quando o último passageiro saiu dele. Era como se anjos segurassem o teto. Felizmente, a parte de trás do carro continuou segurando a neve e conseguimos tirar de lá o que meu pai queria. Era um aspirador de pó de carro que tinha uma mangueira muito longa. Por que não pensamos nisso antes? Isso poderia ter aliviado significativamente o nosso sofrimento. Felizmente, a bateria do aspirador estava totalmente carregada. Retiramos a tampa traseira, colocamos a mangueira no buraco na neve e o ligamos. Naquele momento, o ar começou a fluir em nossa direção. Era tão bom que não conseguíamos parar de respirar profundamente. Meus pais e eu até sentimos uma euforia. E foi assim que 35 horas se passaram nessa armadilha embaixo da neve. E então ouvimos o tão esperado barulho do equipamento de remoção de neve. E ainda tivemos que esperar mais 3 horas para conseguir sair dali de baixo. A gente tinha medo de ser esmagado como formiguinhas, porque qualquer movimento errado dos socorristas poderia levar a uma tragédia, mas entendemos que não tínhamos outra saída, o que significava que precisávamos ter confiança e esperança nos profissionais. E tivemos sorte. Quando vimos as escovas do soprador de neve em movimento, começamos a gritar de alegria. Fomos arrastados para fora do buraco e, ironicamente, recebemos chá de ervas de uma garrafa térmica. Mas dessa vez, pela primeira vez na vida, bebi com prazer. As equipes de resgate disseram que, apesar de terem nossas coordenadas, eles tiveram muita dificuldade em nos encontrar, porque centenas de toneladas de neve desceram das montanhas naquele dia, e procurar por nós era o mesmo que procurar uma agulha num palheiro, mas não desistiram de nos procurar. E as equipes de resgate não entendiam como não fomos esmagados imediatamente após o acidente. Então contei a eles como os esquimós construíam os iglus e os solidificavam por dentro. E usando o mesmo princípio, eu reforcei o nosso buraco. Após esse incidente, percebi que os chás podem ser realmente muito úteis e que não podemos recusar o que o próprio destino tem planejado, porque se não tivéssemos as 3 garrafas conosco, não sei como essa história teria terminado. Você já viu a neve e já esquiou? Gosta de snowboard ou esportes radicais?
Me conte nos comentários. Também não deixe de dar um like nesse vídeo e se inscrever em nosso canal para ver as novidades.